Essas fases que você falou, eu quero você se referiu à sua fase atual, que é após os 60. Mas para identificar o legado, identificar o propósito, identificar o sentido da vida, que são várias fases de construção, desenvolvimento, conhecimento, até porque a gente não para de aprender, não é? Então, mas o conhecimento não é só até os 20, ele continua, né? Tenho certeza que você pensa assim também. Como é que uma pessoa que está nos assistindo, que não chegou aos 60, que não tem os bilhões que você tem, como é que ela pode se sentir realizado? Assim, como é que ela pode buscar este caminho, deste propósito, desse sentido da vida, independente de dinheiro? Meu amigo, minha amiga, você que está sintonizado conosco, em primeiro lugar, parabéns, porque você está investindo em si mesmo. O maior investimento que você pode fazer é investir em si mesmo. E essa pergunta que o João fez é uma pergunta recorrente. Eu estou ainda indeciso, indefinido, não sei como que eu vou fazer para ter o sucesso. Eu digo o seguinte, João, toda pessoa que está em busca do sucesso é como atravessar um túnel escuro. Ele não tem sinalização, ele não tem placas de proteção, ele não tem nenhum farol. O que ele tem? Ele tem uma luz de 1 metro, 2 ou 3, como se ele tivesse uma lanterna na mão. Se você confiar em si mesmo, confiar no projeto, confiar na tua habilidade e talento, você vai caminhar 1 metro, 2 ou 3, até que você consegue visualizar aquilo que está para frente. E aqui eu tenho que admitir e compartilhar com você, João, que muitas vezes a gente visualiza algo e o futuro nos reserva Outra coisa. outro destino. Quando eu era jovem ainda, estava pensando no meu futuro profissional, o que eu pensei? Eu vou para os Estados Unidos, vou me formar, vou fazer uma carreira como executivo internacional, trabalhar alguns anos no Brasil, talvez no exterior, e vou subir a escalada corporativa. E tudo que eu pensei, visualizei, projetei, aconteceu. Saí de Curitiba, com minha esposa, 2 filhos pequenos, fui até Utah, me formei na universidade, mandei 100 currículos após a formatura, 99, a resposta foi negativa, mas uma foi positiva. Fui contratado, fui trabalhar em Cincinnati, lá em Ohio, e posteriormente sou transferido para o Brasil. Essa trabalhar em quê lá em Cincinnati? Eu me formei em computação, Computação. ciências da computação, análise de sistemas. E aqui está uma outra dica para você. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha nenhuma noção de qual curso fazer, qual área estudar, eu não tinha uma inclinação para essa ou para aquela área, mas eu pensei de forma racional. Eu quero despender um tempo nos Estados Unidos, na faculdade, conseguindo uma formação acadêmica que me garanta um bom emprego, uma boa remuneração, uma boa colocação. Então, tudo isso aconteceu, João. Consegui um belo emprego. Na área? Na área, consegui, embora, abrindo parênteses aqui, eu nunca tinha colocado a mão no computador até aquele momento. Né? Uhum, tá. Esse era teórico, você foi nós uma temos que formação teórica. voltar lá Naquela época, cara, não tinha acesso dessa forma que nós temos hoje. Exatamente, Né? temos que voltar na década de 80, gente. 80. Bom, de qualquer forma, finalmente eu consegui. Mas aqui onde está o ponto que é decisivo. Finalmente estava no Brasil bem empregado, com bom salário, com todas as garantias, plano médico, saúde, casa, transporte. E qual a cidade? Curitiba? Eu fui contratado na região de Campinas. Campinas. Só tinha uma questão, João. Eu não estava satisfeito. Era como se algo estivesse faltando no fundo da alma. E eu acho... Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo sente isso. Sim. Eu senti. Isso, então, isso é uma coisa comum, mas a gente sente porque a gente não sabe o que é. Exatamente. Então, quando você faz um autoconhecimento, você começa a identificar essas coisas. Ao passo que você conta por como você identificou, você vai ajudar muita gente. Exatamente. Então, veja só. Na casa dos 20 anos, eu projetei aquela carreira internacional. Agora, com 30 anos e tendo feito tudo que eu imaginei, eu estava literalmente insatisfeito comigo mesmo. Acredito eu, João, que os meus chefes, supervisores, os meus superiores na empresa observavam. E, consequentemente, passou um tempo, eu fui demitido. Então, imagina só você com 30 anos, tendo formado nos Estados Unidos, esposa grávida, filhos pequenos, você é demitido. Então, naquele momento, eu tinha 2 opções. Ou mandar currículos, tentar uma outra vaga, ou empreender. Mas você tinha alguma aptidão, já tinha convivido com algum empreendedor? Você tinha algum ambiente empreendedor para se espelhar? De verdade, porque hoje não. tem internet para a gente ouvir, saber, aprender. Naquela época não tinha. De verdade, não, João. Não.
Eu tinha apenas a intuição. Certo. Então vinha de dentro a Vinha intuição. de dentro. Que na verdade é a mensagem, né? São os sinais de Deus, né, para você, né? Essa intuição vem disso, né, da sua conexão, né? E aqui tem um aspecto que é uma dica para você que está sintonizado conosco. Olha que curioso, enquanto eu estava na faculdade, chegou um momento que eu queria desistir da faculdade. Eu pensei, tudo que estou aprendendo academicamente falando tem pouca aplicação no mundo real. Cheguei para o meu o supervisor de onde eu trabalhava numa empresa durante o tempo de faculdade. E eu falei para ele, olha, eu estou pensando em desistir e ficar só no trabalho. O que você acha? Ele disse, não faça isso, Carlos. Nós somos empregadores. Quando a pessoa começa do ponto A e quando chega na metade do caminho ele desiste, não foi até o ponto Z, a gente interpreta como um perdedor, um cara sem disciplina, um sujeito que não tem determinação, não tem resiliência. Então, se você já veio até aqui, vai até o ponto Z. Você pode até depois fazer uma outra faculdade, mas termina a primeira, tá bom? Tá bom. Daí, eu estava saindo da sala dele e disse, olha, só para você saber, eu já fiz meu mestrado e estou começando o doutorado. Olha a minha jornada aqui, Sim. qual é, né? E aí você terminou também impulsionado e desafiado por esse professor, né? Sim, e aqui onde que vem o ponto fundamental. Embora eu não encontrasse dentro da área acadêmica aquele alimento que abastecesse o íntimo, o que eu fiz, João? E aqui é o lance importante. Eu comecei a criar a minha própria biblioteca do sucesso. Eu fui fazer uma coleção de leituras, de livros, de conteúdos, de literatura, que abastecesse o meu íntimo. E falava sobre o quê? Liderança, empreendedorismo, falava sobre expansão de negócios, relacionamento humano. Ligado ao mundo business, negócio. Business, finanças, como lidar com pessoas, como investir, ter retorno. Ou seja, de uma forma muito particular, eu estava adquirindo conhecimento que mais tarde eu usaria. Muito bem. E isso foi a base para o teu primeiro negócio. Certamente, quando eu montei o meu primeiro negócio, embora a faculdade não tivesse me dado aquela base, eu tinha já acumulado toda aquela estrutura mental que antes de vencer externamente, tem que vencer mentalmente para que eu pudesse empreender. Mas é claro, você sabe, todo empreendedor quando começa é empresa do eu sozinho. Você não tem experiência, não tem apoio, não tem estrutura, você não tem nada. E eu imagino que pela tua experiência nos Estados Unidos, e você escolheu abrir uma escola de inglês. Então, olha que também aqui é o destino da vida. Enquanto eu estava na faculdade, em determinado momento, eu descobri que havia vaga de professores brasileiros para ensinar português para jovens americanos. Eu disse, sou eu. Estou aqui, sou brasileiro, fiz o teste, passei. Então, por um período de 3 anos... Para ensinar português para americanos. Para americanos. Por um período de 3 anos, eu atuei na própria faculdade, em Utah, ensinando jovens que vinham posteriormente para o Brasil. Então você tinha a pegada de professor, né? Então, por ter embora tido 3 anos de experiência. A sala de aula não me ensinasse educação, linguística, toda essa parte educacional, na prática eu estava ali em sala de aula. Exatamente. E estava em sala de aula validando, aprimorando, testando, e você não sabia nem o que isso iria te ajudar no futuro, né? Não fazia a menor ideia. Menor ideia. Né? Porque as coisas não precisam, como você disse no começo, não precisam tão totalmente desenhadas, porque vão mudar mesmo, né? Eu vejo muito empresário querendo tudo direitinho, planejamento, não pode mudar uma linha, nada. Mas a vida não é trilho, a vida é trilha. Né? A vida é sobre trilha, não trilho. Trilha não sai, né? Às vezes escarrilha, mas... Então eu acho que isso é sofrer, né? Hoje sofrer antecipado, você não entender que aquilo pode sair, que não é o destino que Deus está querendo para você muitas vezes. Né? E nesse sentido, João, se você me permite, claro. Você falou que a gente não tem todo o caminho desenhado, significa que o erro faz parte do acerto. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Wizard, você cometeu algum erro na tua trajetória? Eu disse, todo dia eu cometo erros. Mas são erros novos, né? Pelo menos, né? Então, saiba, você que está sintonizado conosco, que o erro faz parte do acerto. Mas, conforme disse o João, você não pode repetir o mesmo erro.
E claro que no processo de crescimento, desenvolvimento, você vai acertando mais do que errando. Muito bem. Bem, e aí você abriu a escola de inglês. Abriu já com o seu sobrenome, já Wizard? Já foi o nome, o primeiro nome já foi esse? Ou teve alguma coisa antes da Wizard? Então vamos lá. Naquele momento que eu tinha a opção entre mandar currículos e empreender, eu optei por empreender. Certo. Mas eu pensava como professor, porque lá na faculdade eu era professor. Então eu fiz uma meta ousada, João. Eu pensei o seguinte: quanto que ganha um professor no Brasil? R$1.000. Eu pensei, eu quero ganhar 10 vezes isso. Eu quero ganhar R$10.000. Só que você sabe como que é, né? A pessoa que é disciplinado, resiliente, esforçado, comecei a dar aula de manhã, tarde e à noite. Passado alguns meses eu estava ganhando R$10.000. Mas o faturamento ok, mas a estrutura era qual? A estrutura era eu e Deus. Mas aonde? Na minha casa. Ah, tá. Então você não montou um negócio, mal tinha um CNPJ. Não tinha CNPJ, era eu e o cliente, e literalmente comecei da forma mais caseira, Professor particular mesmo. mais doméstica, como professor particular. E quantos anos foi assim, foi crescendo e foi pegando ritmo até montar o CNPJ e vir à escola de idiomas Wizard? Então, qual que foi o ponto de virada? Depois que eu atingi aquele grande objetivo de ganhar R$10.000 por mês, eu pensei, o que vai acontecer se o Carlos adoecer? O que vai acontecer se o Carlos pegar a esposa e ficar 30 dias de férias? A renda vai ser zero. Então eu pensei em ganhar escala. Mas sendo que era o professor, eu tinha cabeça de professor, mentalidade de professor, e eu fui buscar 100 professores. Eu pensei, se algum dia eu tiver uma rede com 100 professores, eu vou ser o empreendedor mais feliz do Brasil. Os anos se passaram. 1, 2, 3 anos, respondendo a sua pergunta, e eu tinha uma rede com 100 professores. Mas daí eu tinha um problema, porque eu descobri que professor é profissional de ensino. Não é empresário. Não é empresário. Alguns só queriam ter 2, 3 aulas e já estavam ganhar só felizes. uma hora, às vezes, e pronto. Algum complemento à renda. Então, naquele momento, 3 anos depois, eu mudei o perfil do parceiro de negócio. Em vez de professor, eu fui buscar investidor. Quem tinha uma visão empresarial, quem tinha uma noção de mercado, ia fazer locação, adequação de pontos e tudo mais. E aí o próprio empresário contratava o professor. Exatamente.